eu fiz FAAP aqui em São Paulo e durante a faculdade eu fui percebendo um gosto pela escrita, né? Eu pensei, vou focar em roteiro, né? E realmente tive ótimos professores de roteiro e comecei a escrever, fiz meu primeiro curta, né, na faculdade e depois fui fazer um programa de 1 ano numa faculdade nos Estados Unidos chamada Principia College, né, em Illinois, e eu aproveitei bastante, né? Fiz aulas de teatro, fiz aulas de cinema, de roteiro e bastante aulas de literatura também, né? Inclusive uma aula que me enriqueceu muito foi a aula de literatura infantil, né, que acabou mudando a minha vida. Então era um curso voltado para professores e não para escritores, mas para conhecer toda a gama de literatura infantil, né, e como passar isso para os alunos. Então eu fui exposto a inúmeros livros maravilhosos e eu falei, nossa, por que eu não tive acesso a isso quando eu era criança, né? Porque eu cresci sem gostar de ler, né? Eu só fui aprender a gostar de ler nesse curso de literatura infantil, eu já tinha 26 anos, né? E porque eu fui exposto a uma literatura de qualidade, né? Eu falei, nossa, ler é legal quando você lê livros bons, né? Mas como eu tinha sido exposto a maioria das vezes a livros chatos, eu acreditava que ler é chato, né? Mas na verdade, ler é legal, a gente que precisa dar bons livros para as nossas crianças e adolescentes, né, que daí é mais fácil deles pegarem o gosto pela leitura. E foi isso que aconteceu. Quando eu voltei para o Brasil, né, eu comecei a escrever poesia, né, era uma coisa que eu nunca imaginava, assim. E fiquei 1 ano escrevendo livros infantis, todos eles rimados, né, ou com poesia narrativa, seja contando uma história que envolvia rimas, ou poesias mesmo, assim, né? E eu escrevi 7 livros, né? E depois no ano seguinte eu comecei a mandar para as editoras, né? Tinha muita esperança de ser acolhido por alguma editora, mas não foi isso que aconteceu, né? Fui rejeitado por todas, fiquei bem mal na época, mas aí voltei a fazer cinema, né? Comprei uma câmera, comprei um computador para editar e passei a fazer vídeos, né, com amigos e tal, para praticar também o cinema. E depois fiz meu segundo curta, né, que chama O Mistério do Cachorrinho Perdido. Inscrevi o filme em vários festivais de curtas, né, e ganhei meu primeiro prêmio, né, na Mostra de Cinema Infantil de Florianópolis. Né, ganhei o prêmio principal lá, que foi votado pelas próprias crianças, né, que votaram no meu como o melhor filme. Daí finalmente eu consegui uma editora que abriu uma portinha para mim, né, chama Duna Dueto Editora. 7 anos depois de tentar pela primeira vez, eu consegui uma editora que me ouvisse. E eu publiquei meu primeiro livro, que chama Poemas Voadores, são poemas sobre aves brasileiras, né, e na sequência eu já consegui publicar o segundo, que chama De Onde Vem a Alegria, né, que fala sobre ideias que trazem alegria para as crianças, né. Infelizmente os 2 livros venderam bem, né, os 2 esgotaram a primeira tiragem, né, a gente imprimiu uma segunda tiragem, e foi assim que eu comecei, né, depois fui andando e dei vários outros passos na minha carreira, publiquei livros, já fiz uma peça de teatro, já fiz vários curtas, né, 2 longas, mas tudo começou com uma ideia, né, de trazer um pouco de luz para o mundo. Os 2 têm muitos desafios, né? Óbvio que publicar um livro, no meu caso, que eu faço os livros sozinho, só envolve eu e um ilustrador, né? Então é uma equipe de 2 pessoas, então óbvio que tem menos desafios do que um filme, né? Às vezes se a equipe é maior, né, tem mais desafios. Mas nem sempre, né? Às vezes é mais difícil fazer um livro, principalmente publicar um livro é muito difícil. E também o tamanho dos filmes, está falando, um curta-metragem às vezes pode ser filmado numa tarde, né?
ou em duas diárias. E um longa, como eu já fiz 2, né, são, né, geralmente 30 diárias pelo menos e tal. Então é óbvio que é mais desafiador, porque é mais tempo, né, mais gravação e tudo. Então tudo tem a sua proporção, mas tudo é um desafio e tudo é um desafio gostoso, né, porque a gente está fazendo o que a gente gosta. Então isso é um privilégio muito grande, né, poder fazer o que eu gosto. Então eu sou grato a cada momento, né, quando eu estou fazendo um filme, quando eu estou escrevendo um livro, trabalhando com ilustrador, publicando, é sempre um privilégio muito grande poder fazer a sua arte, né? Então eu sempre sou muito grato a Deus por cada oportunidade, né, de exercer minhas 2 profissões de escritor e cineasta. Eu acho que a poesia infantil não tem crescido, né? Não vejo sinais evidentes de crescimento na poesia infantil, mas na poesia adulta, sim, né? Por causa das competições de slam, né, que ficaram muito populares nos últimos anos, né, a poesia adulta ficou muito mais popular, né? Tem muita gente produzindo boa poesia, né? E poesias de denúncia, de ativismo e tal, né, que são muito legais. Então a poesia está crescendo muito na parte adulta. No infantil não tem tantos expoentes que eu conheça, né? Eu sou um dos maiores ativistas da poesia infantil, mas tem muitos bons autores de poesia também infantil no Brasil, né? Então, felizmente tem bastante opção para quem busca uma poesia infantil legal, né? Mas até onde eu saiba, o meu é um dos únicos de graça, né? Então tá atingindo bastante gente que não conhecia poesia, que como eu achava que poesia era chato. Até eu ter acesso a uma poesia infantil divertida, né, nesse curso que eu fiz nos Estados Unidos, eu não sabia que poesia podia ser legal. Eu achava que poesia era só aquelas coisas românticas ou não sei, nunca tinha visto poesia divertida, né? E o que eu busquei fazer nos meus livros é uma poesia divertida, para dar risada e para ajudar a criança a saber que ler é legal, né? Ler é divertido, não é trabalho, é prazer, né? Então, tudo que eu escrevo, por trás eu tenho esse objetivo, né? De passar essa mensagem para a criança que ler é legal, né? Então, esse livro Infanto Juvenil é o meu único livro para adolescentes, né, por enquanto, e é um livro que eu escrevi como se fosse um filme, né, porque como o meu treinamento como escritor vem do roteiro, né, eu aprendi a escrevendo roteiro de cinema, li inúmeros manuais de roteiro, fiz vários cursos de roteiro aqui no Brasil e no exterior, né, então todo meu ensinamento de como escrever uma boa história veio do cinema, né? E eu apliquei tudo que eu aprendi nesse livro, né? E quando eu escrevi, eu até chamava ele de filme. Eu tinha uma namorada na época, ela leu a primeira versão do livro, né? E eu falava, não, porque o filme, ela, não é filme, é um livro, né? Porque eu mesmo achava que estava criando um filme, né? Mas, óbvio, eu escrevi um filme em prosa, né? E não em formato de roteiro de cinema. E, felizmente, é super bem recebido, ficou anos, né? Foi publicado em 2012, até esse ano estava entre os mais baixados na Google Play, né? E ali tem uma série enorme de depoimentos das pessoas que leram o livro, que gostam, várias pessoas falando que é o melhor livro da vida delas, né? Várias pessoas falando que não gostam de ler, não gostavam de ler, até ler esse livro, né? Então eu escrevi esse livro especificamente para pessoas que não gostam de ler, para falar, é um livro que pega você e não te larga de jeito nenhum, você não consegue
largar até acabar a história, né? Porque eu uso vários ganchos e várias técnicas para manter a expectativa, o interesse do leitor, né? E além de ter construído uma história coesa, divertida, né, emocionante e tal. Então, é o resultado de muitos anos de estudo e dedicação, né? Não é uma inspiração que veio do nada, eu cheguei a escrever, né? Então, tudo que eu escrevo, eu estou trazendo uma bagagem gigante de estudo e de conhecimento para aquilo. Então, eu não pretendo fazer um filme, né, com esse livro, A Grande Missão. Eu adoraria que um outro cineasta fizesse, né? Espero que algum dia algum cineasta descubra esse livro, alguém que tenha capacidade de fazer, porque é um livro, uma história muito cara, né? Envolve polícia, SWAT, helicóptero, né? Então, não é o tipo de filme que eu faço, que é filme bem independente, bem barato. Esse filme seria caro de se fazer, então não me atrai muito, né? Eu dou ele de presente, né? Desejo que um outro cineasta capacitado faça esse filme, né? Algum dia. É que a maioria dos filmes que eu fiz foram curtas-metragens, né? E não deixaram muita margem para continuação, né? Realmente é só uma historinha ali, bem contida. Então, realmente, e nenhuma pessoa jamais me sugeriu uma continuação. Então, quer dizer que realmente não vejo essa necessidade, né? A única pessoas que me pediram continuação foi para o livro A Grande Missão, né? Como ele tem muitos seguidores, esse livro, né, várias pessoas já pediram, eu quero ver a continuação. Você vê isso nos comentários, né, na Google Play. E realmente só recebi muitos pedidos de continuação desse livro. Eu já fiz uma estrutura, um planejamento de uma continuação para esse livro, mas nunca sentei para escrever, né? Quem sabe um dia eu sente e escreva a continuação da Grande Missão, porque realmente tem outras possibilidades ali de história que merecem, né? Além de o pessoal ficou apaixonado pelos personagens, eles querem ver esses personagens de novo, né? Então, a ciência cristã foi descoberta, né, no século XIX por uma mulher, né, nos Estados Unidos, né, e ela justamente descobriu a ciência por trás das curas de Jesus, né? Então, será que existe um princípio por trás das curas de Jesus que pode ser aplicado, né, com consistência como uma ciência, né? Ela descobriu, né, e passou para o mundo, e realmente é difundido no mundo inteiro. Não é famosa essa ciência cristã, pouca gente, mas tem no mundo inteiro, né? De qualquer forma, justamente a espiritualidade por trás da saúde, né? Então, como a gente aprende como cuidar do pensamento para não deixar entrar doenças, coisas ruins que depois se somatizam num corpo doente, né? Então, é um cuidar do seu modo de pensar, né? E que é preventivo de doença, mas também é sanador, né? Porque uma maneira totalmente diferente de se ver, né? A gente vê o homem como espiritual, né? E esse corpo, não acreditamos que seja eu. Esse corpo é só uma sombra de quem eu realmente sou. O meu verdadeiro eu é espiritual. E também essa ciência cristã nos ajuda a manter o pensamento em sintonia com Deus, né? Então,
isso para mim é fundamental na minha arte de criação, né? Porque pelo menos é bem notório de que para você criar, você tem que estar com o pensamento solto, livre, descontraído, né? Geralmente, você se forçar a criar alguma coisa, é muito difícil sair realmente algo, né, bacana. Mas quando a gente está com o pensamento solto, livre, descontraído, a gente está relaxando, tomando um banho, no momento, daí que vem ideias boas, né? E a ciência cristã me possibilita estar nesse estado quase o tempo todo, né? Estar em paz, estar em comunhão com Deus, né? Em harmonia com o mundo, né? Então eu sou muito grato de ter esse recurso, né? É uma ciência que me ajuda a me manter sempre bem, né? Mentalmente, né? E por isso que eu consigo escrever tanto, né? E eu acredito que essas ideias que eu tenho venham diretamente de Deus para mim, né? Eu acredito nessa comunhão direta entre nós e Deus, né? Não há necessidade de um intermediário, um padre, um pastor. Nós temos comunicação direta com Deus, né? Basta a gente saber sintonizar, né? Sintonizar com essa mente divina, né? Com o amor que é Deus, né? E a gente tem boas ideias. Então isso eu faço sempre, né? E acredito que essas ideias bacanas que eu tenho para escrever livros e filmes, né, sejam presentes de Deus para mim e para o mundo, né? Porque não fica só comigo, depois eu dou esses presentes para o mundo, né? Na forma de livros ou de filmes. E se alguém quiser conhecer mais da ciência cristã, né, é só visitar o site cienciacristã.com, né? Ou também o canal da Ciência Cristã no YouTube, onde eu sou o apresentador, né? E faço vídeos semanais compartilhando ideias sobre a ciência cristã, né? Isso que é interessante é que para mim não foi turbulenta essa fase. Foi né, desde o ano passado que começou essa quarentena, eu sempre estive em paz, né? Não perdi a paz um momento, assim, justamente por essa minha comunhão com Deus. E foi um período muito produtivo, não deixei de fazer nada que eu queria fazer, né? A única coisa é que eu diminuí o tamanho, quer dizer, continuei fazendo curtas, só que só eu, sem equipe, né? Então eu mudei a estratégia, mas continuei produtivo, né? E quando acabar, né, quando realmente a vida voltar ao normal, né, com atividades e tudo, eu pretendo fazer mais filmes, né? Talvez um longa-metragem, eu tenho vários longas escritos, né? Então talvez eu parta para algo um pouco maior, que envolva uma equipe e tal, né? Mas eu deixo nas mãos de Deus, eu não procuro ficar fazendo planos, eu vivo o dia a dia, assim. Cada dia eu vou decidindo o que eu vou fazer e tal, não estou fazendo planos para o futuro, né? Meu plano é aproveitar sempre o máximo do presente, né? Nunca percam a esperança, né? Eu me formei já faz 20 anos, né? Mas nunca perdi a esperança e sempre continuei ativo, porque só fazendo é que a gente fica melhor. Então ninguém vai ser cineasta sentado esperando cair uma oportunidade do céu, né? A gente é cineasta quando a gente faz as nossas oportunidades, né? Cria as nossas oportunidades e não deixa nada nos desanimar, né? Então hoje em dia todo mundo tem um telefone celular, todo mundo né, acesso talvez a um computador que possa fazer a edição, tem gente que edita no próprio celular,
né? Então, criar conteúdo, exercitar, né, cinema, todo mundo tem acesso, né, de certa forma. Então, o negócio é não desanimar e fazer o que dá para fazer, né? Tem pandemia, faz um filme com a sua família, né? Ou com amigos próximos e tal, mas nunca deixa de exercitar a arte da cinematografia, né, do cinema. E a gente vai ficando cada vez melhor, até um ponto da gente, né, espero, né, tá fazendo um filme para Netflix ou para que possa atingir mais gente ainda, né? Então estou no caminho, né, e não deixo nada me impedir de dar passos para frente, né, na minha carreira, né? E vamos ver onde ela vai chegar.